Olá, bom dia a todas vocês, queridas artesãs. Estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse bate-papo, nessa manhã de quinta-feira. Hoje o nosso papo é sobre pintura. Então eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios dos acabamentos, né? A gente vai discorrer aí durante essa live. Eu vou falar também um pouquinho sobre mim, mas antes vamos falar sobre os benefícios dessa live, né? O que eu quero, o que eu quero com essa live hoje aqui com vocês. Bom, a gente sabe que os acabamentos, eu fiz um roteiro aqui, né, para eu poder não me perder e também não sair do assunto, mas eu gostaria muito que vocês também interagissem comigo, né? Fizessem perguntas também, seria muito interessante a gente trabalhar essa live juntas. Olá, Selmas, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, a live de hoje, o tema proposto é sobre os segredos para transformar uma pintura. Então, a gente sabe que o acabamento é o grande diferencial nas nossas peças. Então, tem muita gente que começa fazendo as pinturas em tecido e tem muita dificuldade com contornos, com o cabelinho, tem muita dificuldade em fazer os olhinhos, a boquinha. Então, a live de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho para vocês. Meu nome é Ariadne, sou artesã, trabalho com artesanato há mais de 20 anos, né? Já faz um bom tempinho. E de alguns anos para cá, eu resolvi me dedicar especialmente a pinturas baby. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Então, de 10 anos para cá, eu resolvi trabalhar com pinturas baby. E aí os trabalhos foram surgindo, as oportunidades foram surgindo, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com projetos de pintura infantis. Então, eu criei um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo de WhatsApp comecei a desenvolver projetos infantis para pequenas artesãs, né? Que tinham dificuldade em fazer essas pinturas. E aí surgiu que essas artesãs, elas queriam vídeos. Então eu comecei a gravar alguns pequenos vídeos e comecei a postar em algumas redes sociais na intenção de ajudá-las a fazer aquilo que eu fazia, só que dessa vez para elas, né? Então, eu sei como que foi desafiador para mim melhorar minha técnica. Eu também não pintava muito bem. Eu tive que aprender também com outras grandes artesãs. E a proposta dessa live hoje é trazer para vocês como isso foi importante para mim, como eu posso trazer isso para vocês aqui, né? Para quem me acompanha aí. Hoje eu tenho um curso numa plataforma e dentro dessa plataforma eu divulgo as minhas pinturas infantis, os meus projetos, com arquivos em PDF, riscos em vários tamanhos, e passo a passo, como fazer uma pintura desde o seu início até a sua finalização. Então, o tema da live de hoje vamos falar sobre os segredos do acabamento, né? Por que será que muitas artesãs não conseguem um acabamento perfeito, né? Porque tem essa dificuldade, né? Mesmo com tantas técnicas, né? O que são acabamentos perfeitos na pintura em tecido? Inicialmente, se a gente for pensar sobre acabamento perfeito, a gente tem que pensar não só na finalização, a gente tem que pensar no pós.
como que é o processo antes da finalização, né? Para que eu chegue a atingir um objetivo lá no final, eu tenho que começar com a preparação, a combinação de vários fatores. Não é só técnica, né? Então, vai desde a escolha do bom material, do tecido, de uma boa tinta, desde a escolha do pincel correto para poder realizar essa técnica, né? Então, são a combinação desses fatores todos em união que a gente consegue chegar a uma pintura perfeita, né? A uma pintura de qualidade. Porque olhos, boca, cabelos e contornos são tão desafiadores? Eu acho que o maior desafio na pintura infantil, vou falar aqui principalmente da pintura infantil, são os detalhes minimalistas, né? São olhinhos pequenos, narizinho pequeno, são como você vai dar realismo para aquela estrutura. Então, são detalhes minimalistas que é difícil chegar a uma perfeição por falta de técnica também. Então será que você está seguindo a técnica adequada? Como que está sendo o processo para você fazer a pintura em tecido desses olhinhos, desse narizinho, dessa boquinha, né? Será que você está conseguindo transmitir na pintura daquele olhar aquela emoção que aquela peça exige? Será que você está conseguindo dar movimento para os cabelos? Né? Os cabelos têm movimento, então se a gente fizer algo grosseiro, com os fios muito grossos, você vai passar uma impressão de que você colocou ali muita força. Você não colocou ali suavidade. Então, o processo de uma pintura perfeita começa, como eu disse, desde o início, né? Quando você prepara aquele ambiente, você prepara aquela tinta, você prepara aqueles materiais que você vai utilizar. Como o acabamento perfeito transforma o valor percebido da sua arte? Como que as pessoas do outro lado vão vão perceber essa diferença na sua arte, né? São os detalhes, a nitidez dos traços, né? A leveza, como eu falei, né? Os traços mais finos, com mais leveza, os olhos, quando você pinta os olhos que você coloca efeitos de luz e sombra, você transmite um pouco mais de realidade para aquele desenho. Não é somente riscar uma pintura e colocar tinta sobre o tecido. É você dar vida para aquela peça, né? É isso que vai tornar a sua peça ainda mais especial. Por que investir em acabamento pode multiplicar o valor das suas vendas? Essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria também que vocês pudessem comentar sobre por que você deve investir em acabamento e como isso vai te ajudar a lucrar mais. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu não pintava muito bem, né? Lá no início eu tinha também minhas dificuldades de fazer a pintura dos olhos, de fazer um cabelinho com essa delicadeza, né? Com esse movimento de suavidade. E aí a gente vai se inspirando em outras pessoas. Eu acho que a melhor maneira da gente aperfeiçoar algo que a gente faz é porque a gente vê beleza nas outras pinturas. E a gente tem isso como referência. E a partir daí a gente procura melhorar a nossa técnica, porque a gente sabe que isso é o grande diferencial, né, na pintura em tecido. Então, pense vocês, a sua peça é como se fosse uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Então, a primeiro momento, quando você pega aquela pedra, você vê que ela tem um contorno irregular, você percebe que ela tem nuances
combinação de cores que não se combinam muito bem, né? Uma textura não adequada para uma peça delicada como as peças de bebê. E aí você vai transformar essa peça que você já tem um certo conhecimento, né? Você já sabe como trabalhar, porém agora você vai colocar o toque necessário para você poder executar. Então você vai transformar essa pedra numa pedra de valor, né? Então você vai tirar todas essas camadas grosseiras que tem a sua pintura para você trazer só aquilo que realmente precisa, né? Que é toda a delicadeza que uma peça de bebê, que envolve uma peça de bebê. Qual o maior benefício de dominar detalhes, olhos, boca e cabelo? É você agregar valor, né? Então, quando você muda a sua técnica, você melhora a sua técnica, o valor também muda, porque preço é diferente de valor, e a gente sabe disso. Quem tá aí, quem é artesã, né, sabe a diferença de preço. Preço é aquilo que você coloca, é o valor que custa, mas valor é aquilo que ninguém consegue comprar, não consegue mensurar, porque é algo especial. Então a sua peça começa a ter valor, né, aos olhos dos seus clientes. E por que clientes pagam mais por peças bem finalizadas, né? E aí eu anotei aqui que o comprador, ele não está apenas comprando um produto, né? Ele está comprando a emoção que aquela peça transmite. Então, ele está comprando uma peça para dar de presente, porque ele sabe que aquela peça tem valor. Então, ele vai valorizar o seu trabalho, né? E se eu continuar errando no acabamento, o que acontece com as minhas vendas? As pessoas vão começar a procurar pela concorrência, né? E hoje em dia a internet é uma ferramenta que nos permite comprar, né, de outras pessoas de vários lugares do mundo. Então essa cliente, ela não vai se limitar apenas à sua região. Ela pode simplesmente comprar de outra pessoa, se ela descobrir que tem outra pessoa fazendo um produto igual ao seu, por exemplo, melhor que o seu, num preço até mais caro se for ver. E quando é o melhor momento para focar em aprimorar os seus acabamentos? Eu acho que o melhor momento é quando você sente que você precisa melhorar sua técnica. O melhor momento é quando você compara o seu trabalho com o de outra artesã e você vê que a finalização não está como daquela artesã e você gostaria, você tem o desejo de melhorar, né? Você quer aumentar as suas vendas, você quer atingir mais clientes, então aí você percebe que está na hora de você se dedicar um pouco mais a essas técnicas. Então, mesmo sabendo de tudo isso, talvez você pense: acho que nunca vou conseguir fazer um olho bonito, o meu traço não é perfeito. E por que que surge isso, principalmente para quem está começando agora na pintura infantil? Eu, Ariadne, acredito que por trás disso existem muitas dores. Dores emocionais, dores que te bloqueiam, que faz você acreditar que você não é capaz ou que você não tem um dom, e coisas que falaram para você e te disseram um não lá no início: você não consegue, você não domina essa técnica. E eu tô aqui justamente para te falar que eu também me comportava assim, né? Eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo. Mas chega uma hora que a vida, ela te coloca em situações que permite você ultrapassar barreiras, né? Então você fica de cara com as suas dores e você... Então eu entendo perfeitamente essa sua insegurança e eu posso falar para você que existe uma técnica
Não é simplesmente um dom, é uma técnica que faz você mudar aquilo que você faz para algo ainda melhor. Eu poderia ter separado aqui, mas não deu tempo de separar as minhas primeiras pinturas. Quem acompanha o meu trabalho, eu já mostrei isso no grupo de WhatsApp. Eu tenho pinturas de quando eu comecei com as pinturas babies e tenho pinturas hoje, como são minhas pinturas hoje. E eu mudei muito a minha forma de pintar, né? Então, depois eu vou separar, eu vou colocar a foto aqui para vocês acompanharem como eram as minhas pinturas antes dessas técnicas e depois dessas técnicas. É lógico que isso se deu num determinado tempo, não foi da noite pro dia, sabe? Não foi algo assim instantâneo. Foi muito treino. Então a gente vai, muito treino e muita observação. A gente vai lapidando, como eu falei agora há pouco para vocês. A gente pega essa pedra bruta e a gente começa a lapidar, até chegar um momento que a gente consegue e a gente sempre está aperfeiçoando, a gente nunca sabe de tudo. Sempre tem uma técnica nova, a gente sempre tenta aperfeiçoar aquilo que a gente faz. Então, você não precisa de dom para fazer acabamentos bonitos. Não é dom, é técnica, né? É treino. Você só precisa praticar e você precisa orientar. Você precisa saber aquilo que você tá fazendo, né? Lembrar também algo muito importante, até as grandes artesãs tiveram muita dificuldade no início, ou falaram que elas não eram capazes, e hoje elas estão aqui divulgando conteúdo para vocês, muitos conteúdos gratuitos, inclusive, para mostrar que é possível, né? E algo muito importante também, não cobre perfeição logo de início, sabe? Eu acho assim que você se cobrar perfeição é importante para você melhorar. Mas quando você se cobra tanto e essa cobrança ela te impede de crescer, você só se cobra, mas não faz nada para mudar isso, isso se torna um bloqueio. Então, de início, não cobre perfeição, né? Cada treino faz diferença e te aproxima ainda mais do resultado. Muito obrigada pelos comentários de todos vocês. Depois a Mari, ela vai separar todas essas questões e aí a gente traz, né, essas dores para uma próxima live, tá? E hoje eu não vou responder perguntas por enquanto, mas a gente vai anotar todas essas perguntas para trazer para vocês como tema de live aqui para as próximas lives. Qual que é o jeito errado, né? É a gente tentar copiar sem entender a técnica. Você viu lá um olhinho de... Eu quero fazer esse olhinho, desse ursinho. Mas você não entendeu qual foi o processo para aquele olhinho ser feito. Como que essa pessoa começou, se ela começou pelo contorno, se ela começou pela parte branca do olhinho, qual foi o processo que a levou a ter aquele resultado. Então, primeiro você estuda a técnica e depois você tenta reproduzir. Usar pincéis inadequados. Então, você vai fazer um contorno de um olhinho, por exemplo, que os contornos são bem pequenos e você vai usar um pincel de cerdas largas ou de cerda maior. Você vai ter mais dificuldade. Então, você usar os pincéis certos vai te ajudar a ter um acabamento ainda melhor. Focar só no desenho. Focar num desenho sem um risco de qualidade, por exemplo. Isso eu vejo bastante. As meninas me mandam as pinturas delas e aí eu vi que o risco não foi feito, não foi seguindo o risco original, né? Então, quando você passa para o tecido o risco original da forma como ele está, quando você entende aquele desenho, fica muito mais fácil de você reproduzir ele sem sair fora, né? Daquele molde.
Então, você ter um bom desenho, um bom risco, né? Seguir sempre as bordas desse desenho, aprender o passo a passo de cada detalhe, de como que você tem que fazer aquela técnica, seja do olho, seja da boca, seja do cabelo. E não precisa ser somente o olho, né? Eu tô dando aqui um exemplo, mas pode ser os dedinhos da mão, os dedinhos dos pés, né? Que muitas artesãs que estão iniciando têm dificuldade. E o jeito certo é usar os pincéis certos, usar os materiais corretos, uma tinta de boa qualidade, numa textura boa. A tinta não pode estar grossa, né? Não usar carbonos muito forte, que aí depois você não vai conseguir, vai ter dificuldade, mais dificuldade para tampar esse risco. E praticar, né? Sempre praticando em etapas. Hoje eu vou fazer preenchimento de pele, eu vou aperfeiçoar as mãozinhas, vou aperfeiçoar os dedinhos, vou trabalhar com contornos, vou trabalhar com luz e sombra. Então, comece fazendo pequenas técnicas e treine, né? Treine bastante. Dedique-se pelo menos a 10 minutos do seu dia para você treinar, né? Não precisa treinar numa peça onde você vai vender, mas treina num pedacinho de tecido, né? Em falar em tecido também, antigamente a gente não tinha essas fraldas com espaço para pintar. As fraldas eram sem espaço, então isso dificulta ainda mais o acabamento, né? Naquela época era mais grosseira a pintura, né? O contorno já não ficava lisinho, porque a fralda não tinha esse espaço para pintar. Então hoje a gente tem materiais de boa qualidade, de várias marcas, que permite que a gente consiga fazer um desenho bem lisinho, né? Então isso favorece também. Só para constar que eu tinha esquecido de falar sobre os tecidos de fralda. Então, treine, né? Dedique-se 10 minutos do seu dia para treinar sobre algo que você tem mais dificuldade. Então, primeiro você vai observar a técnica, você vai ver como que é aquele processo de criação, como é essa execução, né? O que você começa a pintar primeiro, o que você depois pinta depois, né? É assim, você vai construindo essas camadas e treine bastante. Treine para você poder se aperfeiçoar. Então, só recapitulando, hoje você viu como dominar a sua técnica, as dificuldades que você encontra, como transformar essas dificuldades e superar essas barreiras, mas principalmente superar as dores que te bloqueiam a você fazer uma pintura de qualidade, né? Então, acho que tudo começa com a gente se permitir, permite-se, né? Isso é muito importante. Então, se esse conteúdo ele foi relevante para você, eu gostaria que você comentasse aqui qual é a sua maior dor, a sua maior dificuldade. Deixa aqui nos comentários para a gente trazer para as próximas lives. E uma coisa muito importante que eu escrevi aqui, eu quero compartilhar com vocês. Quantas mulheres estão na mesma situação que você? Vivendo, que gostariam de viver do artesanato, para ajudar na renda da casa, por exemplo, para ajudar o marido ou para superar algum obstáculo, mas por causa das suas dores, porque alguém lá no início disse que não daria certo e ela se bloqueou. Ela se fechou para essas novas oportunidades. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você e gostaria, como mulher, impulsionar também outras mulheres a irem para frente. Esse é o meu recado final para vocês aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado
E não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Escreva para mim qual é a sua maior dificuldade no acabamento. E eu espero você numa próxima live. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. E quinta-feira, avisar que quinta-feira que vem estarei aqui numa próxima live tirando mais dúvidas com vocês. Muito obrigada, um beijo, tenha um ótimo dia.